Falei para vocês quarta-feira passada que essa paz não é a paz que costumamos falar e sentir. Essa paz é porque havia uma inimizade entre a raça humana e Deus. Nós éramos inimigos de Deus. Como que pode nós sermos inimigos de Deus? O que nos tornou inimigo de Deus, Pedro? O que nos tornou inimigo de Deus, filho? É isso mesmo que você está pensando. O que nos tornou inimigo de Deus, Henrique? É isso mesmo. Oi? Não sabe? O que nos tornou inimigo de Deus, Olei? A desobediência, o pecado. Pecado. Isso mesmo. Pecado. A única forma de alguém se tornar inimigo de Deus é por causa do pecado. Então, quando fala dessa paz que nós temos com Deus, é por causa que agora Deus está em paz conosco. Amém. Não há guerra entre o nosso Deus, mesmo porque se houvesse guerra, nós nem começaríamos essa guerra com Ele, porque Ele é general de guerra. Diz a palavra que Ele nunca perdeu uma batalha sequer. Então hoje nós somos amigos de Deus, nós temos Aleluia. o privilégio de ser chamados amigos de Deus como Abraão foi. Glória a Deus. Amém? Glória a Deus. Abra a tua Bíblia em Romanos capítulo 5, a partir do versículo 12. Aleluia. E aí, meu querido? Bom, vai aí. Amém. Aí tem um agravante naquilo que eu falei, porque as pessoas que não estão ligadas com Jesus, as pessoas que não creem em Jesus, elas ainda continuam sendo inimigas de Deus. Quando a palavra fala que o Senhor colocará debaixo dos seus pés os seus inimigos, também está relacionado à raça humana. A raça humana em desobediência são inimigos de Deus. E infelizmente a pessoa que não tem Jesus, ela corre um grande risco de ir para o inferno. É por isso que a necessidade de você ser real com as pessoas, ser franco, não brincar de religião, é falar para as pessoas que elas continuam sendo inimigas de Deus. Amém? Capítulo 5, versículo 12. Todos acharam? Amém. Portanto, assim como por um só homem entrou o pecado no mundo, e pelo pecado a morte, assim também a morte passou a todos os homens, porque todos pecaram. Porque até ao regime da lei havia pecado no mundo, mas o pecado não é levado em conta quando não há lei. Entretanto, reinou a morte desde Adão até Moisés, mesmo sobre aqueles que não pecaram, à semelhança da transgressão de Adão, o qual prefigurava aquele que havia de vir. Está falando de Jesus. Todo tempo é assim. Todavia, não é assim o dom gratuito com a ofensa. Porque se pela ofensa de um só morreram muitos, muito mais a graça de Deus e o dom pela graça de um só homem, Jesus Cristo, foram abundantes sobre muitos. Diz amém? Amém. O dom, entretanto, não é como no caso em que somente um pecou, porque o julgamento derivou de uma só ofensa para a condenação, mas a graça transcorre de muitas ofensas para a justificação. Se pela ofensa de um e por meio de um só reinou a morte, muito mais os que recebem
a abundância da graça e o dom da justiça reinarão em vida por meio de um só, a saber, Jesus Cristo. Pois assim como por uma só ofensa veio o juízo sobre todos os homens para a condenação, assim também por um só ato de justiça veio a graça sobre todos os homens para a justificação que dá vida. Porque como pela desobediência de um só homem muitos se tornaram pecadores, assim também por meio da obediência de um só muitos se tornaram justos. Sobreveio a lei para que avultasse a ofensa, mas onde abundou o pecado, esse é o tema da mensagem dessa noite, mas onde abundou o pecado, superabundou a graça. Glória a Deus. A fim de que, como o pecado reinou pela morte, assim também reinasse a graça pela justiça para a vida eterna, mediante Jesus Cristo nosso Senhor. Aleluia. Amém? Amém. Só até aqui. O apóstolo Paulo, ele traz aqui duas características diferentes dentro de propósitos diferentes. Ele vai apresentar Cristo como segundo Adão. Ele vai apresentar Cristo como aquele que veio consertar aquilo que o nosso primeiro irmão fez. Adão era representante da raça humana. Adão tinha a responsabilidade de não errar. E o erro de Adão custou muito caro para toda a raça humana. Nós sabemos que até na escola é contado a respeito da maçã que Eva mordeu. Até hoje nas escolinhas, quando você vai, dizem que foi uma maçã. A Bíblia não fala que tipo de fruto foi esse. Mas por causa desse ato pecaminoso de desobediência da parte de Adão, a humanidade até hoje paga um preço muito alto. Porque não era para nenhum ser humano passar pela dor da morte. Quando se fala em morte, vem um pavor, vem um medo. Porque o problema não é a morte, mas é a angústia que a morte causa. Só de falar de morte as pessoas já... Eu lembro que um pastor, ele começou a pregar muito a respeito do Apocalipse, e a igreja foi esvaziando, ele não sabia o porquê. O povo começou a ficar com medo. O povo começou a ficar com medo quando começou a falar da vinda de Cristo, falando do dragão, falando da serpente, e dos animais, dos anciãos que viam. O povo já começou a ficar um pouco temeroso. E aqui diz a palavra que por causa da ofensa de um homem só, por causa do pecado que foi cometido por Adão, entrou a morte começou a reinar. Mas nós temos algo grandioso nessa noite. Olha que maravilha. Ainda no versículo 12. Portanto, assim como por um só homem entrou o pecado no mundo, e pelo pecado a morte, assim também a morte passou a todos os homens, porque todos pecaram. E aqui eu quero que você entenda que a morte aqui não está falando só da morte física. Aqui não está falando apenas só da descida à sepultura, à tumba, nada disso. Aqui está falando de algo muito além disso. Aqui está falando o homem, por causa do pecado, o homem já estava condenado. A criança quando nasce, infelizmente, pastor, a criança quando nasce, a criança ela já nasce condenada a ir para o inferno. Quando ela sai do berço, sai da barriga da mãe, ela já sai com essa sentença. Ela já sai, por quê? Por causa do pecado de Adão. Então toda a raça humana,
ela ainda está debaixo do pecado de Adão. Ela ainda continua debaixo do pecado de Adão. Só tem dois caminhos para nós. O primeiro caminho é nos render ao Senhor dos Senhores. Aleluia. É confessar a nossa fé nele, no senhorio dele, no poder dele, porque ele veio para destruir os aguilhões da morte. Ele veio para deter a morte. A morte é o último inimigo do ser humano. E ela vem. É inevitável. Mas quem morre com Cristo vive para sempre. Aleluia. Quem morre com Cristo Glória a Deus. só passa desta vida para outra. Então, por causa do pecado, a morte passou a reinar, porque todos pecaram. Vamos voltar um pouquinho? Volta no capítulo 2, no capítulo 3. E o versículo 23. Só o versículo 23. Pois todos pecaram e carecem de quê? Da glória de Deus. Da glória de Deus. Existe o último estado do ser humano, que é o estado da glorificação. Para entender isso, vamos lá para Romanos capítulo 8. Capítulo 8. Só o versículo 30. Posso ler? Sim. Aos que predestinou, a esses também chamou. E aos que chamou, a esses também justificou. E aos que justificou, a esses também glorificou. Aleluia. É disso que o apóstolo está falando no capítulo 5. No capítulo 3, versículo 23. Todos nós carecemos urgentemente dessa glorificação. Essa glorificação ela ainda não aconteceu. Ela é o último estágio quando Jesus vier buscar a sua igreja. Nós estamos no processo de justificação. Nós não somos mais pecadores diante de Deus, mas ainda cometemos pecado por causa dos nossos desejos carnais. Mas diante de Deus, todos os pecados já foram perdoados. Isso é que é fantástico. É você imaginar as coisas de Deus, você tem que pensar futuramente. As coisas de Deus você nunca pensa no passado. Esse estado de glorificação geralmente é quando nós estivermos não mais nesse corpo, mas no corpo incorruptível. Aí é o estado de glorificação. Então todos carecem da glória de Deus, todos. Amém. Agora, dizem os pregadores mais eloquentes que eles querem se encontrar com Adão no céu só para dar um coro. Eles falam que vão ter tete a tete com Adão uma conversa. Porque esse nosso representante Adão, foi ele que errou. Foi ele que errou. Porque o texto está falando aqui, porque foi... Olha que interessante. Portanto, assim como por um só homem entrou o pecado no mundo, e pelo pecado a morte, assim também a morte passou a todos os homens, porque todos pecaram. Nós não éramos nem nascidos, nós nem pensávamos em nascer. Os filhos de Adão não eram nem nascidos. Sete não era nascido, Caim não era nascido, Abel não era nascido, e nós já estávamos debaixo do jugo da morte. E essa morte aqui é morte eterna, é inferno. Aqui não está falando da tumba, não. Aqui está falando que a raça humana estava encerrada no inferno. Não tem conversa. Eu estava conversando hoje com uma pessoa, colega minha e cliente.
E ela estava falando da mãe dela. A mãe dela está com 85 anos e ela fala de Jesus e a senhora não quer saber. Não quer saber. Na casa dela é cheia de imagens. Até aí tudo bem, irmãos. Eu não tenho nada contra essa questão religiosa, sincrética. Mas ela precisa reconhecer a Jesus. Porque não adianta ela ser boa. Não adianta ela ser íntegra. Não, o caminho é um só. Porque a ofensa foi feita por um só. Mas lembre-se que no decorrer da humanidade, a humanidade continuou pecando até hoje. Até hoje. Se não for Deus, pela sua misericórdia, que nos alcança dia após dia, nós estamos totalmente perdidos. Glória a Deus. Porque até ao regime da lei, da lei, havia pecado no mundo. Mas o pecado não é levado em conta quando não há lei. Entretanto, reinou a morte desde Adão até Moisés, mesmo sobre aqueles que não pecaram, à semelhança da transgressão de Adão, o qual prefigurava aquele que havia de vir. Volta um pouquinho para Gênesis, vamos lá para Gênesis. Vamos lá para Gênesis. Comecinho de Gênesis. Nós vamos ler o capítulo 1, 26, que é um texto bem conhecido. Só o versículo 26. Nós iremos ler o 26 e o 27, amém? Graças a Deus, aleluia. Glória a Deus. Aleluia, graças a Deus. Não, glória a Deus. Glória a Deus, graças a Deus. Posso ler? Pode. Também disse Deus: façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Tenha ele domínio sobre os peixes do mar, sobre as aves dos céus, sobre os animais domésticos, sobre toda a terra e sobre todos os répteis que rastejam pela terra. Criou Deus, pois, o homem à sua imagem, a imagem de Deus o criou, homem e mulher os criou. Amém? Aleluia. Amém. Então, quando Deus criou o homem, Deus deu para o homem, é como se Deus fizesse: olha, você é minha imagem e semelhança, e a você eu estou dando o domínio sobre todas as coisas. Quando houve o pecado, aquela conversa que está no capítulo 3, entre Eva e a serpente, a qual aquela serpente persuasiva convence Eva de que ela seria importante tanto quanto Deus, se ela experimentasse daquele fruto que estava lá no meio do jardim. Vamos lá para o capítulo 3. Versículo 1. Mas a serpente, mais sagaz que todos os animais selváticos que o Senhor Deus tinha feito, disse à mulher: é assim que Deus disse: não comereis de toda a árvore do jardim. Respondeu-lhe a mulher: do fruto das árvores do jardim podemos comer, mas do fruto da árvore que está no meio do jardim, disse Deus: dele não comereis, nem tocareis nele, para que não morrais. Olha o que a serpente faz. Ela tira o não da conversa aqui, ó. Olha o que ela faz. Então a serpente disse à mulher: é certo que não morrereis. Deus falou que se comesse, o que aconteceria? Morria. A serpente, ela troca a conversa, ela fala: não, se você comer, você não morre. Muito pelo contrário,
Os seus olhos serão abertos e você será igualzinho a Deus. Olha só como que a pessoa que está na direção de Deus não deixa se persuadir por tais conversas. A serpente estava lá para isso. A função dela era essa, era enganar. Olha o que acontece. Porque Deus sabe que no dia em que dele comerdes, se vos abrirão os olhos, e como Deus sereis conhecedores do bem e do mal. Deus falou que se comesse, morreria. A serpente falou, não, nada disso. Aí se você comer, aí é que você vai viver. Seus olhos vão ser abertos, você vai ter um conhecimento profundo. Por causa dessa ação, dessa desobediência, de um só homem, nós estávamos debaixo do pecado. Mas o nosso Redentor vive. Aleluia. Eita! Glória a Deus. Volta lá para o capítulo 5. Versículo 15. Todavia, não é assim o dom gratuito como a ofensa. Porque se pela ofensa de um só, está falando de Adão, morreram muitos, muito mais a graça de Deus, e o dom pela graça de um só homem, Jesus Cristo, foram abundantes sobre muitos. O dom, entretanto, não é como no caso em que somente um pecou, porque o julgamento derivou de uma só ofensa para a condenação, mas a graça transcorre de muitas ofensas para a justificação. O que é isso? No caso de Adão, o julgamento estava só por intermédio de uma desobediência. De Adão até a lei de Moisés, as pessoas continuaram morrendo por causa do pecado adâmico. No conhecimento da lei dos 10 mandamentos, as pessoas conheceram o que era o pecado. Porque até de Adão, passando por Abraão, até a lei de Moisés, até Deus dar a lei para Moisés, ninguém sabia o que era pecado. Porque para eles era uma coisa natural. A lei, ela veio para estabelecer em nós que nós éramos incapazes de cumprir. Porque o homem não tinha condições nenhuma de cumprir a lei, muito pelo contrário. A lei, ela veio para mostrar que nós éramos, somos e sempre seremos totalmente dependentes da graça de Cristo. O homem, ele não tem condições nenhuma se não for a Cristo. Versículo 17. Lembrando que no 16 fala que por causa de Adão nós estávamos debaixo da condenação, e por causa de Cristo nós estamos debaixo da justificação. Aleluia. Porque mesmo Adão, mesmo o nosso representante, o primeiro representante, tendo caído, pecado, por causa de Cristo, que entra aqui como o segundo Adão, com grande diferença. Nós sabemos que Adão foi feito do pó da terra, e Cristo não. Cristo, ele vem do trono de glória. Há uma diferença gritante entre os dois. Adão nasce com domínio, mas com a natureza humana. E Cristo tinha e sempre terá a natureza divina. Há uma diferença muito grande de um para o outro. As mesmas tentações, não com a mesma qualificação.
Mas as tentações que Adão passou, que foram poucas, foi só uma. Apenas Apenas uma tentativa de Satanás fez com que o homem caísse no pecado. Lembrando que lá no monte no monte da tentação, 4 vezes o Filho de Deus foi tentado. E de todas as 4 ele se superou. Glória a Deus. Por quê? Porque ele é e era o próprio Deus. Aleluia. Só ele tem o poder de nos justificar. Glória a Deus. Se pela ofensa de um e por meio de um só reinou a morte, muito mais os que receberam a abundância da graça e o dom da justiça reinarão em vida por meio de um só, a saber, Jesus Cristo. Aleluia. E quando nós trazemos esse texto para nós sabemos que nós já começamos a reinar na terra, Em vida. em vida. Glória a Deus. Amém. Não há mais morte. É uma loucura falar isso. Mas o crente, ele não há mais morte para ele. Porque eu não estou falando no sentido humano, físico, matéria. Mas eu estou falando que agora nós temos acesso livre, diretamente para o céu. Glória. E isso nos traz um conforto, porque não há mais pavor, não há mais medo, não há mais insegurança. Aleluia. Pode colocar assim. Obrigado, pastora. Amém? Amém. Então, você hoje reina em vida. Hoje o que está dentro de você é a graça abundante do nosso Senhor Jesus Cristo. Aleluia. Só isso era o suficiente. Quando eu vejo, irmão, coisas assim absurdas nos cultos, eu fico pensando, eu falo, meu Deus, esse povo não conhece a abundância da graça de Cristo. Oh, Jesus. Quando eu vejo, irmão, um movimento estranho dentro da igreja, umas coisas diferentes, cobrança, como tem que pagar o preço, isso é muito usado dentro das igrejas. Tem que pagar o preço. É porque, olha, se você não pagar o preço, como é que você pode ter unção se você não pagar o preço, irmão? Não conhece. O preço já foi pago. Aqui está falando que só se pela ofensa de um só e por meio de um só reinou a morte, muito mais os que recebem a abundância da graça e o dom da justiça reinarão em vida por meio de um só, a saber, Jesus Cristo. Glória a Deus. Glória a Deus. Pois assim, como por uma só ofensa veio o juízo sobre todos os homens para a condenação, assim também, por um só ato de justiça, veio a graça sobre todos os homens para a justificação que dá vida. Aleluia. Então essa manifestação gloriosa, essa justificação, ela já veio para a humanidade. Então todos aqueles que reconhecem o senhorio desse Deus tão poderoso e ao mesmo tempo maravilhoso, aqueles que se escondem debaixo da sombra da cruz, aqueles que sabem que Ele pagou o preço de sangue, caminhando no Calvário, caminhando ali na via dolorosa, por causa das nossas transgressões, por causa do pecado, não só o pecado adâmico, mas o pecado que estava inserido na raça humana. Ele levou sobre si todo o pecado da humanidade, para que essa graça se manifestasse em nós por intermédio dele. Porque como pela desobediência, lembrando lá do Éden, daquele pedacinho que nós lemos, porque como pela desobediência de um só homem, repita comigo, Adão, muitos se tornaram pecadores, muitos.
Lembrando que esse muito, vamos pegar o período, tá? Vamos pegar o período. De Adão até os 10 mandamentos. Esses são os muitos. Eles, por causa da irresponsabilidade, essa é a verdade, não tem outra palavra, por causa da irresponsabilidade do nosso representante, muitos pecaram. E quem morreu antes da lei carrega os mesmos pecados por causa de Adão. Pastor, e quando a lei veio, tinha que obedecer. Pergunta é essa: quantos obedeceram? Ninguém. Ninguém. Até hoje, aqueles que tentam obedecer não conseguem, porque a desobediência, ela está aqui, ó. Nós, por natureza, somos desobedientes. Ou aqui todo mundo é obediente? É por isso que Cristo teve que vir, morrer e ressuscitar. Porque como pela desobediência de um só homem, muitos se tornaram pecadores, assim também por meio da obediência de um só, muitos se tornaram justos. Aleluia. Então, cai por terra quando as pessoas falam que para ser salvo ou ser abençoado, tem que ser obediente. Cristo, ele fez tudo. A obediência dele nos trouxe a justificação. Lembrando que, se não fosse a obediência dele, que obediência foi essa? Quantos podem me responder? Morrer por nós. Getsemane, ele vai orar e fala: Pai, olha, eu quero, passa de mim esse cálice. Passa de mim esse cálice. Mas que prevaleça o quê? A vontade. A tua vontade. Aleluia. E diz o apóstolo Paulo em Filipenses capítulo 2, que ele foi obediente até a morte, e morte de cruz. Vocês acham que foi fácil? Não. Hoje nós estamos debaixo da graça. Nada disso, houve um preço. E por que nós temos que pagar preço? Para quem não conhece. Para quem não conhece. Tem que pagar o preço, meu irmão. Olha, se você não pagar o preço, nada disso, o preço foi pago. Quem não conhece O preço foi pago. O Henrique quer tomar um caldo de cana e um pastel na feira, e o pastor Adalto passa lá e deixa pago. E ele chega lá e fala: olha, eu vim tomar o caldo de cana com pastel, aquele grandão, como é o nome daquele pastel grande? Especial, né? É. Especial. Aí o dono da banca fala: não, ele pagou, mas era para ele, não era para você. Não, é para mim. Não, eu paguei. Irmãos, antes de você nascer, Jesus já tinha pago o preço para que você fosse feliz. Aleluia. Jesus já tinha pago o preço para que você não fosse para o inferno. Porque a morte que está falando aqui é a morte eterna. Já pensou uma pregação dessa aí? Pregação dessa. Estou pensando. Foi a obediência dele. Glória a Deus. Foi ele que teve que ser obediente. Não fomos nós que fomos obedientes. Nada disso. A obediência dele nos trouxe justificação. Glória. Quando Deus olha para nós, vamos calcular isso. Deus está em cima, sim ou não? Sim. É isso que nós aprendemos. Ele é soberano, ele está no seu trono, e de lá ele olha para a humanidade, e ele vai olhando assim para Zuleika, tentando achar pecado em Zuleika. E quando ele olha para Zuleika, ele olha para o sangue da propiciação. Aí ele vê Zuleika branca como a alva lã. Aleluia. É isso. Quantos estão entendendo aqui? Então, quando ele olha para Ludmila,
ele não olha mais para os pecados da Ludmila, mas ele olha para o sangue do Cordeiro, que foi derramado para a justificação Glória a de Deus. todo homem que nele crê. Aleluia. Glórias a Deus, amém. E aqui nós partiremos para o penúltimo versículo, que é até muito interessante eu falar com vocês a respeito dele. Até hoje as pessoas não sabem o porquê desse versículo. Sobreveio a lei, eu queria que a pastora lesse na dela, ou a Zuleika lesse na Viva. A Zuleika está gravando? Lê o versículo 20, por gentileza, pastora. A lei veio para aumentar o mal, mas onde aumentou o pecado, a graça de Deus aumentou muito mais ainda. Glória a Aleluia. Deus. Glória a lei Deus. veio para Aumentar. o mal. Então é por isso que sobreveio a lei para que avultasse a ofensa. Mas onde abundou o pecado, superabundou a graça de Deus. Glória a Tem Deus. pessoas que pegam esse texto e falam, irmão, aonde abundou o pecado, superabundou a graça de Deus. Ele pensa que é esse pecado que nós cometemos sem saber. O pecado que está falando aqui, irmão, é o pecado que aumentou por causa da própria lei. Por que a lei aumentou o pecado? Porque o homem, a essência do pecado do homem é maligna e Deus é santo. Aleluia. Então, quanto mais você tenta se consertar, você erra. Quanto mais você tenta se justificar por intermédio dos 10 mandamentos, eu não sei se alguém, algum adventista do 7º dia vai ouvir essa mensagem. Mas eu gostaria que ele ouvisse essa mensagem, para ele saber que em Tiago capítulo 2, versículo 10, fala que se você seguir a lei, mas se você tropeçar só no ponto da lei, você já é culpado de toda a lei. Eita. Só Jesus veio para cumprir a lei. Glória a E Deus. Ele cumpriu para que nós não tivéssemos que pagar nenhum tipo de preço. Aleluia. E o preço foi pago. Tem até um irmãozinho que ele ficava gritando lá no fundo da igreja: está tudo pago. Tá mesmo. E o pastor foi pregar de outra igreja, olhou para o irmão, olhou para o pastor do público e falou: pastor, o senhor que é presidente da obra, por que aquele irmão ali, toda vez que eu falo em Deus, ele grita que está tudo pago? Ele falou: pastor, está certo mesmo. Tá tudo pago. Ele está lembrando do dia que foi justificado pelo Senhor Jesus. Aleluia. E até hoje ele grita que está tudo. Pago. Glória a Deus. Então grite bem alto que está tudo. Pago. Pago. Glória Eita, meu irmão, fica de pé. Glória a Aleluia. Deus. Conversa é essa de pagar o preço? Deus. Pra dar Isso é quem fica ouvindo Ana Paula Valadão. É. Como é que eu faço? Quem fica se alimentando das porcarias que ela prega. É verdade. Aí fica com medo. Vai aí. Mano. Ou vocês acham que nós não temos que denunciar esse tipo de pregação? Tem. Bota ungida. Agora pintaram a igreja de preto, que é para realçar, não é mais igreja, é casa noturna. Irmão, a Bíblia está falando aqui que só Jesus, pela sua obediência, é que hoje nós temos os nossos pecados perdoados e justificados através do sangue. Aleluia. Fecha os teus olhos. Glória a Deus. Versículo 21. A fim de que, como o pecado reinou pela morte, assim também reinasse a graça pela justiça, para a vida eterna, mediante Jesus Cristo, nosso Senhor. Aleluia. Pai eterno, muito obrigado por esta mensagem, Pai. E eu peço que nessa noite, no teu santo e poderoso nome, desperta, meu Deus, os pastores que vivem pregando, se baseando na lei, se baseando, meu Deus, em subidas de monte, se baseando em campanhas, se baseando, meu Deus, no preço que ainda temos que pagar, se baseando, meu Deus, e falando que temos que carregar a cruz, sendo que o Senhor carregou a cruz, para que nós não tivéssemos essa condição de passar por este ato. O Senhor se fez maldito
para que nós fôssemos justificados. Porque diz a tua palavra que maldito é aquele que é pendurado no madeiro. E o Senhor se fez maldição em nosso lugar, Senhor. Verdade, Jesus. Oh, meu Deus, e quando nós ouvimos essa mensagem, nós temos a certeza que somos justificados, santificados e glorificados em Ti, Senhor. Aleluia. Adore esse Deus maravilhoso. Glórias a Deus. Aleluia. Podeis assentar, filhos.